Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês sobre variação linguística. O que é variação linguística? São as diferentes formas de falar, dependendo do lugar que você vive, da sua idade, do seu acesso à educação e à cultura. Então existe a gramática internalizada, aquela que você aprende de criança, conversando com as pessoas, e a gramática normativa, a norma culta, que a gente aprende na escola, aquela gramática escrita, que você tem que ler, que tem que saber todas as regrinhas. Volta naquela questão que eu falei com vocês outro dia, da linguagem culta, da linguagem coloquial. A linguagem coloquial é a fala do dia a dia, do jeito que você fala na sua casa, num bar, de qualquer jeito, sem preocupação com regras. E a linguagem culta é aquela que a gente se preocupa com as regrinhas que existem para ser cumpridas na língua portuguesa, na escrita, na fala culta. Certinho? Então, do jeito que você fala, não é o mesmo jeito que você escreve. Né? Às vezes você vai usar uma linguagem mais tranquila num bar, a linguagem coloquial, como se fosse a roupa que eu falei com vocês, uma roupa de sair e uma roupa de ficar em casa. E às vezes você vai usar uma linguagem mais culta, dependendo da situação. Dentro dessa questão tem também o preconceito linguístico, que a gente tem que ficar muito atento a isso. A gente não pode falar que uma pessoa que fala nós vai está errada, porque ela aprendeu assim a vida toda, ela não teve acesso à gramática culta, né? A gramática normativa, a língua culta. Ela só teve acesso à gramática internalizada, aquilo que ela aprendeu desde criança, seja na roça, seja numa cidade. Dependendo do lugar que ela está, ela fala daquele jeito, que ela aprendeu daquele jeito. A gente não pode rotular, a gente não pode criticar. Como tudo na vida, né? Não pode haver preconceito, ok? Mas nós estamos aqui para saber da norma culta, para aprender a norma culta, certo? Para aprender a norma culta, a gente tem que ficar atento, porque às vezes o jeito que você fala, você vai escrever. Então, tente algumas palavras, algumas coisas, tente falar, procurar saber a forma certa de falar para você não errar depois, tá bom? A norma culta você tem que saber usar. Então, sabendo usar, você tem liberdade para falar do jeito que você quiser. Só que falando errado, você vai escrever errado. Então, fique bem atento a isso. Se você quer ser uma pessoa, um profissional bem-sucedido, que quer se apresentar bem nas redes sociais e falar o português correto, preste muita atenção naquilo que você está falando, nas palavras que você está falando. Né? E nisso vem a variação linguística para mostrar que existem as duas, que você tem que saber usar na hora certa. Só que a preocupação aqui é essa, você vai falar uma coisa e vai se acostumar a falar daquele jeito e vai escrever errado sempre, tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos de palavras que as pessoas costumam falar errado e ao falarem, elas escrevem errado também. Acontece isso nessa variação linguística. Existe a liberdade, mas as pessoas falam, escrevem errado porque falam essas palavras errado. Vamos ver se você conhece alguém que fala alguma palavra dessa errado? Vamos lá? A primeira palavra. Absurdo. Absurdo, eu acho que as pessoas não falam errado absurdo, mas o que acontece? Coloca um i na hora de escrever. Absurdo é com B mudo. Manteigueira, manteigueira. Bicarbonato, não é bicarbonato, não é bicarbonato, desculpa, é bicarbonato, tá? O R vem antes, guarda isso, o R vem antes, que você não erra mais, tá? Ah, gente, essa daqui é uma questão que pega muita gente. Eu já vi muita gente falar mendigo, mendigo, olha lá, mendigo, o certo é mendigo, não tem o N aqui, tá? É aquilo que eu tô falando, a pessoa com a linguagem coloquial na rua fala o tempo todo é mendigo, 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 vai escrever errado, né? E hoje em dia também, né, nem o certo, o ideal seria que você falasse pessoa em situação de rua, né? Cabeçalho, cabeçalho, C cedilha é L-H-O.
Muita gente fala cabeçário, tá errado. Identidade, não tem o N antes, não é identidade, muita gente escreve também errado. Reivindicar, as pessoas colocam um N aqui na frente, não pode. Ah, essa daqui também é outra. Quem não conhece a mortandela, muita gente fala mortandela e não é mortadela, sem o N. Mostruário e não monstruário. Iogurte e não iogurte. Presta atenção. Essa aqui é a marca daquele remédio e as pessoas costumam brincar, né? Já tomou seu Gardenal hoje? E muita gente fala Gadernal. É Gardenal, é o nome próprio aqui, né? Voltando àquele post que eu falei há pouco tempo, a gente tem que respeitar os nomes próprios. Companhia, você fala companhia, mas você escreve companhia, tá? Não escreve companhia, N-A, não, escreve assim. Olha essa, cabeleireiro, cabeleireiro, não é cabeleireiro, não. Frustrar, frustração, tem dois R's, um aqui e outro aqui, frustrar. Tem gente que fala frustrar, tem gente que fala frustrar. A mesma coisa, prostrar, prostração. Dois R's aqui. Propriedade. Quem não conhece alguém que fala propriedade, né? É propriedade. E a última, perturbar, perturbador. Às vezes é difícil mesmo de falar, e é aquilo que eu falo, a gramática internalizada, você cresce ouvindo daquela forma. Então, tente mudar para você não escrever errado da próxima vez, tá? Uma coisa que aos poucos você vai acostumando com isso. E o Brasil é um país muito grande, então às vezes um lugar fala de um jeito, outro lugar fala de outro, mas aí são nomes que eles dão para as coisas, não tem um errado ou outro certo. Agora, esse tipo de palavra, ela tem que ser escrita certa em qualquer lugar, né? Não é? No Brasil, estou falando aqui, para quem não entendeu, aipim, por exemplo, no lugar é aipim, aqui é mandioca, tem lugar que é macaxeira, a tangerina, mexerica, bolacha, biscoito, farol, sinal, carta de motorista, carteira de motorista, aí tudo bem, os dois estão corretos, não tem problema. Mas essa questão aqui de escrever no Brasil inteiro, todo mundo tem que escrever dessa forma. Então, para escrever certo, você tem que saber a norma culta, você tem que falar corretamente para não se acostumar e não escrever errado. Tudo bem? Então, por favor, preste bem atenção nessa questão. Vamos voltando. Tem as duas formas, a gramática, a norma culta, a norma coloquial, a gramática que você aprendeu, internalizada, que as pessoas aprendem de acordo com o seu nível social, o lugar que nasceu, a idade, cada um fala de um jeito, mas para escrever, para fazer um concurso, para fazer uma prova, todos temos que saber a linguagem culta, a gramática normativa. Então, por isso, tem algumas coisas que a gente tem que acompanhar, que a gente tem que estudar. É isso que eu estou dando dica para vocês aqui, que eu sempre falo. Por que eu estou dando essas dicas? Porque eu vejo muito profissional bem-sucedido nas redes sociais escrevendo umas coisinhas erradas. Porque internalizou isso, tem isso desde pequeno, teve acesso à gramática, à norma culta, à gramática normativa, mas não conseguiu, não presta atenção. Aí fala errado, escreve errado e comete uns errinhos bobos na internet. Tem um perfil muito bacana, mas comete um errinho da norma culta, da linguagem culta. Combinado? Então, prestem atenção nessas palavras da próxima vez que forem falar e principalmente escrever, tá? Muito obrigada.